Muito bem, vamos lá. Dando sequência aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos na parte primeira, das causas primárias, o capítulo número 1, de Deus. Nós vamos agora para o item Provas da Existência de Deus, a partir da questão número 4. Quando nós estudamos sobre esse tema, lembrando que nós vimos no nosso tema anterior Deus e o infinito, onde Kardec coloca como questões para as nossas reflexões que é Deus, que se deve entender por infinito, e poder-se-ia dizer que Deus é o infinito. Então nós trouxemos aqui alguns raciocínios em torno da nossa visão, nossa enquanto humanidade, de Deus e da forma como nós nos conectamos com Ele a partir das nossas práticas, do nosso conjunto de crenças, das diversas religiões, cada uma apresentando um caminho, uma proposta para que nós nos aproximemos de Deus, e ao mesmo tempo os espíritos trazendo também a sua visão nos textos, nas mensagens que nós vamos estudando. E depois o terceiro ponto, que é o mais importante, o que é Deus realmente, Então é um entendimento que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai crescendo em termos de evolução espiritual. Quanto maior é a nossa compreensão de nós mesmos como espíritos, mais nós vamos também compreendendo a nossa condição de criaturas. Porque para que nós nos entendamos como criaturas, nós passamos a compreender também a condição de um Criador. Porque nesse momento da nossa existência, nós temos a pretensão de que nós surgimos do nada, surgimos como obra do acaso, apenas como uma força da natureza, sem compreendermos que nós temos uma origem. Então esse é o pensamento que nós temos hoje. Nesse item que nós vamos estudar, a respeito das provas da existência de Deus, também é bem interessante essa necessidade inicialmente de entendermos do porquê buscarmos Deus. Bom dia, Andréia. Por que buscamos Deus? Eu selecionei aqui rapidamente 3 artigos, e mais também aqui um trabalho que foi apresentado. Eu só vou trazer para vocês aqui o título, para vermos de que forma que nós, enquanto seres humanos encarnados, envolvidos com as nossas áreas de conhecimento, nós procuramos entender essa questão da nossa relação com Deus. Então, por exemplo, um artigo que foi publicado pela BBC News Brasil, em 2015, Francesca Stavrakopoulos, ela escreveu um artigo que tem como título Somos programados para acreditar em Deus? E aí fala para nós aqui sobre a nossa relação com Deus, baseado em questões sociais, em que nós nos agrupamos, formando ali um pensamento coletivo, e a ideia de Deus vai nos aproximar mais nessa nossa relação coletiva. Temos também aqui, nesse mesmo artigo, a ideia sobre a morte, sobre a cultura, sobre poder, e finalmente aqui também falando para nós sobre uma questão psicológica. Por exemplo, hoje muitos psicólogos pensam que acreditar em deuses é uma extensão do nosso reconhecimento como animais sociais da existência de outros, e uma demonstração de nossa tendência a ver o mundo em termos humanos. Então aqui é uma visão que se tem de psicólogos, psiquiatras, neurocientistas. Um outro artigo intitulado As Raízes Psicológicas da Crença e da Descrença em Deus, escrito aqui em 2020. Então fala para nós também como um trecho: a maior parte das pessoas do mundo acredita em Deus e segue uma religião. Apesar disso, tem crescido a proporção de ateus, agnósticos e não religiosos em diversos países ao longo das últimas décadas, e isso
inclui o Brasil. Né? Então aqui um debate, algumas pesquisas, algumas teorias para tentar entender, né, teorias cognitivas, comportamentais, neuropsicológicas, que elucidam as causas da crença e da descrença em Deus, deuses e outros seres sobrenaturais. Um outro artigo traz para nós aqui por que as pessoas acreditam em Deus? A ciência quer explicar. Isso em 2018, que fala para nós assim rapidamente. Um estudo recente publicado pelo psicólogo britânico John Bowlby tem como objetivo responder a uma das perguntas mais polêmicas da história. Afinal, por que as pessoas acreditam em Deus? A questão, que já foi abordada por alguns dos grandes filósofos da história, ainda permanece sem explicação, mas a ciência quer encontrar as respostas. E ele vai colocar aqui também, só para resumir, ele fala sobre a psicologia, que traz para nós a ideia da evolução da espécie, que teve ali a necessidade de criar, de acreditar numa divindade. E aí depois segue aqui com algumas explicações. E um outro artigo, último, a ciência é capaz de comprovar a existência de Deus? Isso aqui é em 2021. A autora é Monica Grad. E ela coloca como um trechinho rápido aqui no começo. Eu ainda acreditava em Deus, agora sou ateu, quando ouvi a seguinte pergunta em um seminário feito pela primeira vez por Einstein e fiquei impressionado com a sua elegância e profundidade. Se existe um Deus que criou todo o universo e todas as leis da física, Deus segue as próprias leis de Deus? Ou Deus pode suplantar as próprias leis, como, por exemplo, viajar mais rápido do que a velocidade da luz e assim ser capaz de estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo? Aí então, né, essa é mais uma das questões que surgiram. E depois aqui, colocado também... são esses 4 artigos que eu separei para nós aqui. Bom dia, Marion. Que mais que chegou? Bom dia, Andréia. Já falei. Tá. Então, assim, essas questões que vão surgindo são naturalmente tentativas da humanidade de responder questões que fazem parte do nosso dia a dia. Da mesma forma que nós podemos perguntar como surgiu a vida, e aí então nós vamos encontrar na química, na física, na biologia, pesquisadores que tentam entender como surgiu a primeira célula e tentar, na atualidade, recriar uma célula a partir de combinações de elementos e condições em laboratório. Temos também ali perguntas sobre o porquê de nós vivermos do modo como nós vivemos hoje. Aí vamos trazer um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de antropologia, e naturalmente as religiões também fazem parte, as crenças que nós hoje praticamos, também são questões que fazem parte do nosso cotidiano. Então, quando nós perguntamos, né, será que Deus existe? A primeira ideia que nós temos que ter não é uma ideia ofensiva, que isso é um desafio, é uma blasfêmia, um pecado, mas simplesmente como uma pergunta natural para tudo aquilo que nos envolve. Existe vida fora do nosso planeta? São perguntas de tudo aquilo que faz parte da nossa existência. O homem tem essa necessidade de buscar respostas, de entender aquilo que ele está vivenciando. Então, quando Kardec apresenta para nós essa questão, provas da existência de Deus, ele traz, da mesma forma, uma questão que Descartes, né, pensador lá do século XVI, século XVII, matemático, pesquisador de diversas áreas e filósofo também, ele escreveu um texto interessante no seu livro Princípios da Filosofia. E o título desse capítulo é exatamente Prova da Existência de Deus. E a gente vai perceber que Kardec, nas suas reflexões, nas questões que ele propunha, também se baseou nesse mesmo texto de Descartes, porque Kardec era um grande estudioso da filosofia.
Então nós vamos encontrar nesse trecho do Livro dos Espíritos, mais para frente em outras passagens, Kardec também vai trazer para nós algumas reflexões em torno do pensamento de filósofos de sua época, né, ou filósofos um pouco mais antigos, mas de qualquer forma são questões naturais. Então, ao vermos uma pergunta como essa, se Deus existe, ou um desafio, prove que Deus existe, ou encontrarmos alguém que não acredita em Deus, não vejamos isso como uma ofensa. Simplesmente como alguém, ou um grupo, ou um segmento da nossa sociedade, ou das áreas de conhecimento, que procuram entender, fazer perguntas naturais para tentar entender sobre tudo aquilo que diz respeito à nossa existência e à nossa vivência. É bem interessante, para a gente, antes de começar aqui a leitura do Livro dos Espíritos, Descartes, ele traz então aqui, eu estou no site da PUC São Paulo, em que eles falam exatamente sobre isso, esse trabalho feito, né, sobre estudo das religiões e tudo mais. Coloca então aqui para nós, prova da existência de Deus. Então ele diz assim, vejamos que interessante, né? Vimos já como Descartes, pela aplicação da dúvida metódica, a dúvida metódica, sempre ali apresentando uma dúvida para encontrar uma resposta, e é assim que a gente vai gradualmente desenvolvendo o nosso conhecimento, a nossa inteligência. Ele então, a partir dessa dúvida metódica, ele assumiu a existência do cogito. Cogito é aquela expressão em latim, né, que diz, né, penso logo existo, ou penso logo sou. Isto é, da sua existência como um ser pensante. Pode parecer algo muito óbvio que eu acredito na minha própria existência pelo simples fato de pensar. Então Descartes trouxe isso. Se eu penso, significa que eu posso ter consciência de mim mesmo e, portanto, eu existo. Contudo, olha que interessante, levantava-se a questão de existência do mundo que o rodeava. Então, dentro dessa dúvida metódica, ele começava também a se perguntar sobre tudo aquilo que dizia respeito ao mundo que ele vivia. Será que o universo é infinito? Será que o universo tem fim? Será que essas leis que regem o universo tiveram uma origem inteligente ou são obras do acaso? Então, mais uma vez, não vejamos isso como uma ofensa, como um desafio, mas como algo natural que faz parte da natureza humana. E ele diz para nós, a negação do valor dos sentidos como meio de acesso ao conhecimento verdadeiro colocava-o, de fato, perante a situação de ter que duvidar da existência da árvore que estava naquele momento a ver. Descartes aceitava que o mundo tivesse sido criado por Deus. Aceitava que, se Deus existisse, ele seria garantia e suporte de todas as outras verdades. Mas como saber se Deus existe ou não? Como provar a sua existência se apenas podia ter certeza da existência do cogito, da existência de si mesmo? Então ele podia ter conhecimento sobre si mesmo, mas como entender a existência de Deus? Como entender que tudo aquilo que existe no nosso mundo hoje teve uma origem inteligente? Então ele coloca três pontos interessantes para a gente poder avaliar. A primeira, ele diz assim, primeira prova a priori, pela simples consideração da ideia do ser perfeito. E um trechinho diz assim para nós, lá na primeira parte do livro Princípios da Filosofia. Dado que no nosso conceito de Deus está contida a existência, é corretamente que se conclui que Deus existe. Considerando, portanto, entre as diversas ideias, que uma é a do ente sumamente inteligente, sumamente potente e sumamente perfeito, a qual é de longe a principal de todas, essa perfeição, reconhecemos nela a existência, não apenas como possível e contingente, como acontece nas ideias de todas as outras coisas, que percepcionamos distintamente, mas como totalmente necessária e eterna. E da mesma forma que, por exemplo, percebemos na ideia de triângulo, está necessariamente contido que os seus três ângulos iguais
são iguais a dois ângulos retos, assim, pela simples percepção de que a existência necessária e eterna está contida na existência do ser sumamente perfeito, podemos concluir, sem ambiguidade, que esse ente sumamente perfeito existe. Então a gente vê aqui nessa ideia da filosofia que ele vai colocando, exatamente que a ideia da perfeição está contida num ser perfeito. Então esse é o primeiro ponto que ele coloca. Então encontraremos um ser sumamente perfeito, potente e inteligente, que é o que Kardec apresenta para nós exatamente sobre isso, falando sobre Deus. Depois ele coloca para nós aqui uma segunda parte. Oi. Cuida dela lá então. Tá bom? Estou aqui com meu sobrinho, gente. Vamos lá. Segunda prova a posteriori da causalidade das ideias. Descartes conclui que Deus existe pelo fato de a sua ideia existir em nós. Então ele coloca assim nessas passagens. Assim, dado que temos em nós a ideia de Deus ou do Ser Supremo, então ele começa aqui pela simples ideia. Bom dia, dona Miriam. Pela simples ideia, se essa ideia de Deus existe em nós, com razão podemos examinar a causa por que a temos, e encontraremos nela tanta imensidade que por isso nos certificamos absolutamente de que ela só pode ter sido posta em nós por um ser em que exista efetivamente a plenitude de todas as perfeições, ou seja, por um Deus realmente existente. Com efeito, pela luz natural, é evidente não só que do nada nada se faz, mas também que não se produz o que é mais perfeito pelo que é menos perfeito, como causa eficiente e total. E ainda, que não pode haver em nós a ideia ou imagem de alguma coisa da qual não exista alhures, seja em nós, seja fora de nós, algum arquétipo que contém a coisa e todas as suas perfeições. E porque de modo nenhum encontramos em nós aquelas supremas perfeições cuja ideia possuímos, disso concluímos corretamente que elas existem, ou certamente existiram alguma vez em algum ser indiferente de nós, a saber, em Deus, do que se segue com total evidência que elas ainda existem. Então ele traz aqui então a ideia de que se nós pensamos em algo perfeito, em algo infinito, significa que se essa ideia não está em nós, ela parte então dessa conclusão de que o simples fato da ideia existir, nós buscamos essa ideia, que ela foi colocada em nós, como nós vimos aqui. Ela diz assim nesse trecho, só pegar aqui um trechinho, ele coloca assim que e ainda que não se pode haver em nós a ideia ou imagem de alguma coisa na qual não existe alhures, seja em nós ou fora de nós. Terceira parte que ele coloca. Terceira prova posterior e baseada na contingência do espírito. Se tivesse poder de me conservar a mim mesmo, tanto mais poder teria para me dar as perfeições que me faltam, pois elas são apenas atributos da substância, e eu sou substância, mas não tenho poder para dar a mim mesmo essas perfeições. Se o tivesse, já as possuiria. Por conseguinte, não tenho poder para me conservar a mim mesmo. Então é bem curioso isso que ele coloca, porque ele fala que ele não existe por si mesmo. Ele existe porque foi criado por alguém ou por alguma coisa. Porque ele se considera apenas uma substância. E ele não tem esses atributos perfeitos. E, portanto, essa perfeição é fora dele também, complementando aquela anterior. Então ele diz assim: assim não posso existir, a não ser que seja conservado enquanto existo, seja por mim próprio, se tivesse poder para tal, seja por outro que o possui. Ora, eu existo,
e contudo eu não possuo poder para me conservar a mim próprio, como já foi provado. Logo sou conservado por outro. E depois aqui ele continua, trazendo também aqui algumas reflexões. Então foi daqui que Kardec, como nós vemos aqui a partir daquilo que ele apresenta, Kardec se baseou nesse mesmo raciocínio, falando para nós sobre provas da existência de Deus. E aqui algumas questões interessantes também que vão nos levando a observar no próprio comportamento do ser humano, desde a sua origem, essa busca por algo superior. Mais uma vez nós temos respostas, ou melhor, propostas e não respostas, trazidas por estudiosos que tentam entender o comportamento humano. Só que, na verdade, essa visão, como a gente já viu em outras questões, falando, por exemplo, da existência do Espírito, da existência de Deus, vai trazendo, então, para nós, essas ciências, ou esses pesquisadores, vão trazendo respostas para nós, baseados naquilo que eles observam no nosso mundo. Então eles não podem trazer uma resposta baseada naquilo que não pertence a esse mundo que nós vivemos, onde nós podemos perceber as coisas. Então eu só posso trazer uma análise daquilo que eu vejo, daquilo que eu compreendo. Não é possível eu trazer uma resposta daquilo que vai além. Por isso a gente traz aquela visão, que eu já apresentei para vocês outras vezes, que é como se nós estivéssemos, nós encarnados, estivéssemos fechados dentro de uma caixa. E toda a nossa existência, todas as nossas percepções, todas as nossas respostas girassem apenas dentro dessa caixa. Aquilo que existe fora dela não é possível a gente perceber. É por isso que hoje, por exemplo, vemos a ciência falando sobre o que acontece depois da morte do corpo físico. Para onde vai o ser inteligente? A resposta é: ele deixa de existir. Exatamente porque, fechados dentro dessa caixa, nós só podemos ter a nossa percepção dentro dela. Se o corpo morre, o indivíduo deixa de existir no sentido de interagir, de falar, de pensar, de sentir, então ele desaparece. Porque fora dessa caixa, o nosso conhecimento não consegue chegar até lá. A mesma coisa acontece com relação a Deus. Como é que eu posso pensar em Deus, que é um ser, que é uma entidade, vamos dizer assim, já que nós não temos uma definição melhor para isso ainda, que é imortal, que ela é infinita, que ela é eterna, mas nós só podemos ver dentro da nossa caixa, então é muito natural que nós procuremos as respostas sobre Deus dentro dessa própria caixa. O que significa que eu vou procurar, então, tentar entender por que o homem pensa em Deus, por que o homem acredita em Deus, o que existe no seu cérebro que faça com que ele pense dessa forma, quais são os fenômenos psicológicos que fazem com que ele, então, busque uma entidade suprema para que ele possa sentir conforto ou mesmo sentido para a sua própria existência. Então nós continuamos presos dentro dessa caixa, tentando então encontrar respostas dentro dela. Só que nós temos ali elementos, temos ali conceitos que não estão presos dentro dessa caixa. Então a gente vai trazendo as nossas respostas, algumas vezes fantasiosas, algumas vezes um pouco absurdas, ou muitas vezes até um tanto absurdas. Porque eu só vou trazer uma resposta limitada dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que vai no meu alcance. Mas aquilo que foge da minha capacidade, eu simplesmente ignoro, porque não adianta eu ficar inventando teorias que eu não consigo compreender. Então essa é a ideia. Então dentro dessa caixa em que nós existimos, que é a caixa do mundo material, eu vou pensar então se eu acredito ou se eu não acredito, se Deus existe ou se não existe, baseado apenas naquilo que eu alcanço, mais uma vez, como eu disse. Então eu posso acreditar em Deus ou posso me considerar um ateu. Por que eu me considero um ateu? Porque dentro do mundo material que eu existo eu não consigo perceber Deus. Dentro da visão de estudos, de pesquisas, eu vou imaginar que Deus é uma criação da nossa mente. Porque nós estamos limitados dentro desse espaço em que nós existimos. Kardec, então, aqui nessa questão, a partir da questão número 4, ele apresenta provas da existência de Deus. Nós temos aqui 5 questões,
da 9, da 4 até a 5, onde ele vai trazendo algumas questões. Só que agora, essa é a parte interessante, as respostas que chegam para nós não estão fechadas dentro dessa caixa em que nós existimos. Não são respostas que ficam presas dentro das nossas percepções. Por isso nós vamos ver aqui na resposta dos Espíritos algumas perguntas até bastante provocativas para nós. Porque a provocação significa: como é que vocês podem acreditar que isso do nada? Como é que vocês podem pensar dessa forma tão limitada? Exatamente porque somos ainda limitados. Então é um convite para que nós então estendamos a nossa visão para além do mundo material que nós existimos. E comecemos a compreender ali elementos inteligentes, criações, criaturas que vieram fora desse espaço onde nós existimos. Diz para nós aqui então, Bodhiosmar, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aqui é interessante a gente ver isso, porque Kardec, quando ele apresenta uma questão como essa, provas da existência de Deus, e ele faz essa pergunta, onde se pode encontrar a prova, vamos lembrar do contexto em que ele então escreveu esse livro. Era aquele contexto em que a religião apresentava ali simplesmente as suas bases dogmáticas em que todos deveriam acreditar. Deus existe porque as religiões afirmam que existe. E era uma época em que, se você desafiasse essa crença, você podia sofrer as consequências. Era uma época da Inquisição, era uma época de perseguições e tudo mais. Ao mesmo tempo, Kardec também encontrava na ciência o desafio, e a ciência dizia que o nada é aquilo que vem depois do mundo material, e que não existe nenhuma inteligência suprema, nenhuma inteligência no universo que vá reger a vida dos homens. Então ele ficava ali entre os dogmas da crença absoluta e os dogmas do nada absoluto. E aí então, quando ele coloca sobre provas da existência de Deus, ele nos estimula a um raciocínio para tentarmos ali encontrar um caminho fora desses dois limites da crença absoluta e muitas vezes cega, e daquela crença no nada também muitas vezes cega, para encontrarmos ali algo que vai estimular a nossa razão. E ele coloca assim para nós, então, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos colocam, num axioma que aplicais às vossas ciências. Né? Então, é numa verdade, né? Só para a gente poder ver aqui. No dicionário, para a gente poder entender o que é axioma quando ele coloca. Ele diz assim: é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém ela mesma indemonstrável, originada, segundo a tradição racionalista, de princípios inatos da consciência, ou, segundo os empiristas, de generalizações da observação empírica. Então ele está dizendo para nós que esse axioma é uma lógica tradicional. É algo que todo mundo entende, aceita como sendo uma verdade, mesmo que você não consiga provar materialmente isso, mas você não consiga demonstrar. Então por isso ele coloca assim na pergunta, na questão: num axioma que aplicais às vossas ciências. Qual é esse axioma? Que não há um efeito sem uma causa. Então essa é uma questão bastante simples que os Espíritos começam a apresentar para Kardec. Para todo o efeito, para tudo aquilo que existe, há uma origem. Para tudo aquilo que acontece, existe uma causa. E aí então vem o desafio que eles colocam: procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então a gente vê que os Espíritos então nos estimulam a buscar essa linha de raciocínio, mas a visão deles é muito mais simples do que a nossa, porque a nossa continua ainda restrita ao mundo material. Nós queremos provas materiais. E sendo Deus imaterial, essa prova não se encontra dentro do mundo que nós existimos hoje, como mundo material. Kardec coloca aqui para nós, então, uma observação. Ele diz assim: para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação.
O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Ainda se encontram, nós nos encontramos apenas aqui nos debates. Ainda assim, aqueles que desejam a ciência querem essa prova. Porque a prova da ciência precisa ser material, precisa ser provada, precisa ter uma metodologia para encontrarmos essa resposta. Só que aqui nós somos estimulados a refletir. Vem muito mais na questão filosófica do que na questão científica. E quando ele coloca para nós aqui que todo efeito tem uma causa, a ciência hoje procura equacionar o universo, trazer ali fórmulas que mostrem para nós, por exemplo, que houve uma grande explosão na origem de tudo. O que causou essa explosão? O nada. Não se sabe. A partir dessa grande explosão, vem ali então a união de átomos. Essa união vem por forças atômicas que hoje a ciência começa a ter ali cada vez mais respostas. Mas, se essas leis existem, como elas surgiram? Surgiram por força das circunstâncias. Então a gente vai percebendo que negar que existe uma inteligência, nós vamos sempre colocando como obras do acaso. Mas não é nem isso, Brás. A questão que foi colocada, uma das perguntas que foram colocadas, como surgiu, o que provocou essa grande explosão daquela partícula única que existia no universo, a pergunta vai além. O que existia antes dessa partícula? Porque hoje os teóricos vão colocando para nós que o tempo não existia, nada existia antes. Houve uma grande explosão e aí então o tempo começou a ser contado. Havia um silêncio como nunca se imaginou. Não havia nada antes disso. Então, o que nós vamos encontrar é que nessas ciências que vão se desenvolvendo, incluindo a química e a física e tudo mais, elas são simplesmente forças da natureza. E aí vem um detalhe importante que a gente começa a refletir sobre isso. Se nós pensarmos em Deus como uma personalidade, aí então nós vamos dividir aquela personalidade que tem inteligência, tem sentimentos, tem ideias, diferentemente das leis que simplesmente são criadas, das leis que simplesmente surgem. Mas se nós pensarmos, e aí vem a grande questão que o Espiritismo propõe para nós, que Deus é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nós tiramos a personalidade humana que nós estamos habituados a fazer, aquele Deus seletivo, aquele Deus emotivo, aquele Deus raivoso, aquele Deus autoritário, que durante tantas e tantas gerações, milênios, essa ideia prevaleceu, que Deus nada mais é do que o reflexo dos próprios homens, e não o contrário, os homens sendo o reflexo de Deus. Como nós vemos lá no livro Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e perfeição. Só que o homem trouxe Deus segundo a sua imagem e dentro das suas condições. Então nós humanizamos Deus. E quando os Espíritos colocam que Deus é a inteligência suprema, nós tiramos a personalidade e colocamos Deus como uma entidade. Essa entidade que pode conversar com o homem através de suas leis. E não aquele velho barbudo sentado num trono como durante tanto tempo nós imaginamos. Por isso que quando nós tiramos a personalidade de Deus e ele passa a ser uma inteligência, nós começamos a ver que essas leis conversam com o homem como se Deus estivesse conversando. Deus se manifesta através da natureza, Deus se manifesta através de leis, mas nós estamos esperando que Deus converse, estamos esperando que Deus manifeste suas emoções. É por isso que existe essa grande divisão. Então a ciência, nesse caso, vai dizer assim, olha, são as forças da natureza que criaram o universo e criaram tudo o que existe. Essas forças da natureza não poderiam ser Deus? Sem a personalidade que nós atribuímos a Ele? Porque aí sim, se pensarmos, em vez de colocar o nome Deus, que nós estamos acostumados, segundo as religiões, imaginar um Criador, um Pai. Até mesmo a ideia de Deus sendo um Pai faz com que afaste esse pensamento da natureza
de Deus. Porque a natureza é algo, a princípio, inanimado. É algo que vai criando, através de seleções, através de experimentos, aquilo que existe hoje. Mas se nós colocarmos Pai, nós dividimos então a natureza, separamos a natureza de Deus, sendo que Deus pode ser considerado a própria natureza. E por isso então as leis, tudo aquilo que existe, foi criado por essa inteligência. E ainda tem essa ideia ainda, Brás, a personalização de Jesus como sendo Deus. O Deus encarnado aí complicou mais ainda. Porque se nós buscávamos aquele entendimento das forças inteligentes do universo, as forças da natureza que criaram tudo que existe, por exemplo, uma pequena semente que germina, faz com que a vida aconteça naquela planta, ela cresça, se desenvolva, dê frutos e morra, viva todo o ciclo de vida. E nós depois pegamos Jesus, então, e classificamos como sendo Deus encarnado, então a gente entra em conflito com essa inteligência suprema e um ser que traz a sua personalidade. E é difícil para nós tirarmos essa imagem, porque nós passamos ali não apenas essa nossa existência, mas até mesmo existências anteriores em que nós fomos educados dentro de princípios religiosos que trouxeram Deus como sendo uma personalidade que tem raiva, que tem alegria, que tem emoções, que escolhe aqueles que são eleitos. E Deus simplesmente é uma inteligência, e essa inteligência que não se classifica dentro das personalidades que nós conhecemos, da personalidade humana. Por isso nós temos uma grande dificuldade, e nós, seres humanos, e até mesmo aqueles que compõem, por exemplo, hoje as nossas academias, eles também aprenderam dessa forma. Viveram seus momentos religiosos, tiveram a sua educação e têm ainda a sua própria educação, mas não aceitam que aquilo que eles estudam, olhando no microscópio, observando as profundezas do espaço, que existe um ser que se assemelha ao ser humano que tem um poder de criar tudo isso. Então, enquanto nós não modificarmos essa ideia de que Deus não é uma personalidade, mas é uma entidade que nós não compreendemos, nós teremos uma dificuldade para entender que tudo aquilo que existe hoje teve uma causa. Até nós mesmos. A imagem, por exemplo, como é que o ser humano surgiu? A primeira imagem que a gente tem é que Deus criou o homem do barro e tudo mais. Então, era um ser que tinha personalidade, teve a habilidade de moldar um corpo do barro, soprou as narinas e deu vida. Só que depois a gente olha para uma célula que se desenvolve desde o início, passa por todo esse processo, esses bilhões de anos de processo evolutivo para sermos o que nós somos hoje. Portanto, eu vou dizer, o homem não foi criado por Deus. O homem foi criado pela natureza. Mas se nós tirarmos, então, a personalidade de Deus, mais uma vez, e pensarmos em Deus como essa força da natureza, nós conseguimos aproximar aquilo que para nós hoje nós não encontramos como resposta. E aí, então, como é colocado para nós? Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Certo, mas se não é o homem, o que criou então? Mais uma vez a natureza, e muitas vezes a natureza escrita com letra maiúscula. Então vejamos Deus como sendo essa entidade, que se manifesta através da natureza, que se manifesta através de leis materiais, que se manifesta através de leis morais e de processos que nós estamos aprendendo a compreender. Por exemplo, o processo da encarnação, o nascimento, da morte, da desencarnação, do retorno, da reencarnação. Causa e efeito, quando nós estudamos que cada vez que nós provocamos uma desarmonia nessas leis que nos envolvem, nós temos que restabelecer a harmonia que nós criamos, que nós provocamos. E aí então vem a lei de causa e efeito. Olha só, nós tiramos a personalidade de Deus e vemos então mecanismos inteligentes que são o efeito de uma causa que gerou esses mecanismos. Pois é, a história do ovo e da galinha, né? Mas o detalhe é que a gente tem que mudar o nosso modo de pensar e é algo muito difícil. Pensarmos que Deus, ao desencarnarmos, nós não vamos encontrar um grande palácio com uma personalidade sentada num trono, reinando todo o universo.
Nós vamos pensar numa inteligência que existe em todo o universo. E tudo aquilo que existe de lei, tudo aquilo que existe de criação e de criatura é resultado dessa inteligência. Então, onde encontrar a prova da existência de Deus? Para encontrarmos essa prova, nós temos que primeiro mudar o nosso pensamento sobre Deus. Do contrário, não vai adiantar. Não adianta dizer que um ser poderoso, supremo, deu um toque de vida numa matéria e ela virou uma célula. E essa célula se tornou um ser vivo. Se tornou um ser humano como nós. Primeiro eu tenho que mudar a ideia sobre Deus para entender que Ele pode agir através de forças da natureza. Kardec avança na questão número 5 ainda, trazendo esse raciocínio, dizendo para nós: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Agora ele já muda. Primeiro ele, lembrando, causa e efeito. Agora não, agora ele já começa a questionar por que o homem naturalmente busca esse ser supremo, essa força suprema. Qual é a dedução que nós podemos tirar de que existe no homem, desde o início, esse instinto de que há essa força superior? E aí a gente vai lembrar, quando ele coloca para nós, todos os homens trazem em si, desse sentimento instintivo da existência de Deus, nós vamos encontrar na antropologia cultural, buscando, naquelas comunidades antigas, isoladas, que mesmo que elas não tivessem contato entre si, elas falavam sobre uma força superior. O homem, mesmo que a sua inteligência tivesse ainda numa condição tão primitiva, ele já via na natureza uma força que ele cultuava. Ele cultuava a chuva, ele cultuava a pedra, ele cultuava as plantas, cultuava o sol. É algo natural que ele buscava, que hoje a psicologia diz apenas que é algo que é natural no homem. Mas muito mais do que natural, é algo instintivo. E aí nós vamos ver nas comunidades se formando. Grupos de indivíduos que se juntam em partes diferentes do mundo, cada uma criando a sua forma de cultuar essa entidade suprema. Nos cantos mais diferentes do mundo, em épocas muito distantes. Num período em que o homem se comunicava, passou a se comunicar, seria muito fácil nós pensarmos que poderia haver uma influência entre uma cultura e outra, como acontece hoje. Nós gostamos de músicas internacionais, gostamos de filmes internacionais. Por que isso tudo? Porque a comunicação permite que nós tenhamos contato com essas culturas e elas provocam em nós uma curiosidade, um gosto, um apreço, fazendo com que nós então nos aproximemos dela. Mas naquela época passada nós encontraríamos comunidades completamente distintas uma das outras, distantes e separadas geograficamente por grandes distâncias, que por incrível que pareça, faziam os mesmos cultos. Criavam altares, criaram rituais, criaram sacramentos. Tudo isso simplesmente porque já havia no homem esse instinto. Antes de irmos aqui para a resposta de Kardec, Dudu colocou, eu sempre achei que aconteceu na física algo que fez a química, formando na natureza a biologia, onde a matemática surgiu através do primitivismo. Surgiu a linguagem na cultura de cada ser. Coisas da minha mente. Não, mas é um raciocínio bem interessante, Dudu. Se nós pensarmos que nós, seres humanos, dividimos essas ciências para melhor estudá-las, nós que demos o nome de física, química e biologia. Mas todas elas são forças da natureza. O que nós fizemos foi uma catalogação, uma separação para aprimorar o nosso estudo. Basta lembrar, se nós voltarmos no tempo, nós tínhamos aqueles pesquisadores que eles eram polivalentes. Pegar um Leonardo da Vinci, por exemplo, que ele pintava, escultura, ele fazia projetos, então tinha misturado engenharia, arquitetura, pintura, biologia, medicina, no caso da anatomia, quando ele escrevia. Então era muito natural que no passado o homem abraçasse todas as áreas de conhecimento, porque era tudo aquilo que despertava nele curiosidade.
Conforme o tempo foi passando, basta a gente lembrar que século XVII, século XVIII, ali século XVIII, século XIX em especial, nós tínhamos uma palavra muito interessante que era usada, naturalista. Quem era o naturalista? Era aquele que estudava a natureza. E como a natureza ainda se encontrava, né, numa faixa de conhecimento ainda superficial, então você tinha aquele indivíduo que era biólogo, geólogo, físico, químico, tudo ao mesmo tempo. Só que com o passar do tempo o conhecimento foi se aprofundando e se ampliando. E ficou impossível para o homem estudar todas as ciências. Então nós começamos a fazer divisões. Se nós pensarmos assim que, por exemplo, Albert Einstein era um físico. Se nós voltarmos no tempo, Isaac Newton também era um físico. Mas se você perguntar para Isaac Newton o que ele era, ele não vai dizer que era físico. Esse era um termo novo que nós utilizamos. Então nós começamos a dar nomes para áreas de ciência que traziam conhecimentos afins. Mexer com elementos químicos era da química. Mexer com forças da natureza era da biologia, era da física. Mexer com aquilo que era vivo, da biologia. Então somos nós que começamos a dar nomes. Mas tudo isso, independente dos nomes que nós demos, tudo isso faz parte, então, de forças da natureza. E é, então, exatamente esse raciocínio que você desenvolveu, fazendo com que nós, então, que a nossa cultura desenvolvesse, que o nosso conhecimento se desenvolvesse. Então, o resultado é simplesmente o nosso, assim como na matemática também. Nós demos os próprios nomes. A Fabi colocou. Nossa, eu não consigo alinhar todos esses raciocínios, né? Já estou me sentindo um bocó, né? Como diria meu pai. Principalmente porque nunca fiz questionamentos, né? Acho que fiquei muito tempo em dogmas da igreja. Todos nós ficamos congelados nisso. É por isso que hoje existe uma ruptura entre aquilo que a nossa inteligência busca e aquilo que os nossos sentimentos buscam. Porque a fé, na verdade, ela é uma mistura entre os dois. Só que nós separamos muito. Não, isso é coisa de pessoas que trazem ali sentimentos muito profundos e coisa e tal, né? Porque a razão é fria. Mas quando nós começamos a mudar o nosso entendimento sobre Deus, nós vemos que a nossa inteligência consegue sim alcançar essas leis da natureza também como sendo uma linguagem divina. E não buscar a personalidade. Então nós buscamos muito mais a pessoa Deus do que a inteligência Deus. Essa é a nossa grande diferença. Se é tão natural essa busca por respostas sobre Deus, queria tanto ter tido ou ter essas dúvidas também, porque confesso que quase não acompanho esses raciocínios. Né? É natural que as pessoas assim tenham essa dúvida. Nós queremos saber, nós queremos respostas para tudo. Como nós aprendemos na escola que tudo que nós fazemos tem lógica, tem equações, tem fórmulas prontas, por que Deus não se encaixa em tudo isso? Porque nós queremos a ideia de um ser mitológico e não de uma entidade que traz essa inteligência suprema. Né? Pois é, Deus sempre existiu e pronto. Né? Minha busca era por compreender suas ações, né? Essa busca já brigamos, né? Muitas vezes, né? Mas ele sempre existiu para mim. Nós aprendemos assim, então, isso que você colocou, Fabi, vai ao encontro dessa questão. Porque ele colocou, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Então, quer dizer, nós temos uma tendência a buscar essa entidade suprema. O que nós aprendemos a fazer no decorrer da nossa existência são caminhos, são formas próprias ou formas diferentes de nos conectarmos com esse sentimento que nós trazemos. Mas aqui então Kardec recebe como resposta dos espíritos a respeito dessa dedução, a de que Deus existe, como Descartes tinha colocado. Se você busca a perfeição que não existe em você, se você traz a ideia de que existe Deus, significa que esse Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. E essa dificuldade que nós temos de entender a natureza de Deus vem, na verdade, de uma briga do homem contra as instituições.
uma instituição que impõe uma divindade, esse período que nós vivemos da Idade Média, né, naquele período do ano 500 até 1500, mais ou menos esse longo período que nós vivemos, foi uma briga muito grande com as instituições, especialmente com as instituições cristãs, especialmente com a Igreja Católica. Nessa briga que a humanidade teve de uma entidade poderosa que impunha sua vontade, todas as falhas naturais de uma instituição humana, não culpemos a Igreja Católica em especial, culpemos as instituições humanas que são controladas por seres humanos imperfeitos. Essa imposição e essa contaminação de uma visão negativa de Deus fez com que nós então, essa distorção que houve, fez com que nós então nos distanciássemos daquele tipo de pensamento. Como aquele pensamento prevalecia, não tinha outro que eu poderia me apegar. Então eu simplesmente desisti. Por isso que nós temos hoje, né, inclusive, aquela divisão entre aqueles que acreditam em Deus, mas não são religiosos, e aqueles que precisam da religião para poder se conectar com Deus. Mas, de um modo geral, isso faz parte da natureza humana. Até porque, essa pergunta era interessante, porque ela vai colocando para nós o seguinte: se eu me ver como uma criatura humana, e quando eu morro eu deixo de existir, eu vou achar isso como um fenômeno psicológico. Se eu me ver como um ser espiritual, imortal, que conhece a face espiritual da minha existência, aquela face que vai além da matéria, eu trago, quando eu me reencarno, eu trago um sentimento diferente. Por isso que a gente tem também essa ideia de que existe algo além da vida. Por que o homem acredita que algo é além da vida? Porque ele próprio veio de lá. Ele próprio é um ser espiritual. Mas se nós nos prendemos apenas ao mundo material, dentro daquela caixinha fechada que eu comentei com vocês, a gente não vai conseguir desenvolver o nosso raciocínio. Por isso que nós temos que nos reconhecer como um ser que está além da matéria, e que todas essas ideias que nós trazemos são resultado exatamente das nossas percepções fora da matéria. Avançando só mais um pouquinho, pessoal, para a gente poder aqui concluir. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas, aquilo que eu comentei com vocês, do contato entre as culturas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Aquilo que eu coloquei para vocês, né? Comunidades isoladas, antigas, que somente depois de estudadas, nós vimos que eles também tinham os seus cultos. De onde surgiu então essa ideia natural de que existe essa força suprema? Kardec coloca aqui: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então nós aprenderíamos a acreditar em Deus. Só que na verdade não é um aprendizado. Claro que isso também virou algo tradicional, como parte, né, de uma educação familiar, de uma tradição familiar, de uma tradição comunitária. Então, nós vamos aprendendo. A criança nasce, a criança vai crescendo, começa a frequentar aquilo que os pais frequentavam. Então, essa ideia de uma influência é natural. Só que quando nós estudamos comunidades diferentes em que elas se influenciavam individualmente, as pessoas de um mesmo grupo aprendiam a cultuar. Lá do outro lado do mundo, outro pequeno grupo aprendia a cultuar. Então havia influência entre os indivíduos desses grupos. Mas por que 2 ou 3 ou 1000 grupos diferentes acreditavam numa força superior? E é aí então que eles colocam para nós que é algo nato. É algo natural para todos nós. Questão número 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Então, quer dizer, na matéria, nas forças naturais, forças atômicas, forças de atração e tudo mais, forças da natureza,
As coisas poderiam surgir como resultado dessas forças? A resposta: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Então, por exemplo, o átomo surgiu. Mas surgiu de onde? Existem forças atômicas nesse átomo. O que criou essas forças? Então, por isso que a gente sempre acaba buscando, né, numa origem de tudo, numa causa para tudo. E Kardec coloca agora, desafiando aqui também: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. No caso, por exemplo, da formação da primeira célula, ou agora a formação de uma célula. O que criou essa célula? A força vital que existe nela, a capacidade que ela tem de se reproduzir, de se alimentar, de se multiplicar. Ela faz isso por ela mesma. Se a gente fizer isso, a gente está dizendo que o nada causa isso tudo. Ele coloca: seria tomar o efeito pela causa. A capacidade que ela tem de se multiplicar não é a causa, é o efeito de alguma coisa. O próprio surgimento da célula não é a causa, é o efeito. Alguma coisa provocou esse efeito. Então, buscar apenas no nada, nas forças da natureza, a sua capacidade inteligente, né, seria ali para nós uma limitação do nosso entendimento. Que é por isso que, mais uma vez, a gente coloca: se nós despersonalizarmos Deus e entendê-lo como uma força da natureza, aí sim nós conseguiríamos compreender que essa origem das coisas tem origem nessa força inteligente. Número 8. Pois é, Fabi, essa que é a dificuldade que a gente tem. Deus seria uma força? Deus seria uma equação? Deus seria uma personalidade? É isso que falta para nós, essa linguagem, esse entendimento, para entender a natureza de Deus. Porque nós vemos Deus nos seus sentimentos, na sua beleza, na sua perfeição, no seu amor infinito. Mas e com relação à inteligência? De que forma que ele age? Então, ele é o criador da natureza ou é a própria natureza? Essa é a pergunta que a gente coloca. Por isso a dificuldade que a gente tem de entender exatamente o significado de Deus, a sua natureza, a sua constituição. Nós não vamos conseguir compreender isso agora. Talvez não compreendamos nunca. Porque até mesmo os espíritos mais perfeitos são limitados, porque eles são criaturas. Somente o Criador é capaz de conhecer a si mesmo. A criatura, por mais próxima que ela esteja, ela conhece até onde ela pode ir. Número 8. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Mais uma vez, né? Quer dizer então que dois átomos se unem, formam um novo átomo, eles se combinam, formam um novo composto, uma nova combinação, por acaso? Mas são as forças atômicas que fazem isso. Tá bom, mas quem criou essas forças atômicas? Foi a natureza. Mais uma vez voltamos para a natureza. Então, enquanto nós pensamos no lado moral, nós entendemos Deus. Quando nós pensamos no lado físico, nós temos que pensar na natureza. Mas Deus e a natureza não seriam a mesma coisa? A resposta dos espíritos: que pensar dessa opinião, então, que as coisas acontecem por acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E ademais, que é o acaso? Nada. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a própria água que existe no nosso planeta, que na verdade ali é a base de toda a vida, essa água é uma combinação de átomos. O que fez com que a água surgisse e da água surgisse a vida? Por acaso. Dois átomos de hidrogênio se aproximaram de um átomo de oxigênio, que acabou atraindo essas moléculas e formou a água. Mas por acaso também surgiu uma pequena célula no meio dessa água, essa célula se desenvolveu e se tornou um ser humano.
acaso? A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados. Então Kardec já começa a colocar a harmonia existente no mecanismo do universo permite que haja essas combinações e por isso mesmo revela um poder inteligente. Mas atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria o acaso. E para finalizar, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Então, assim, a causa primária, aquilo que gerou a vida, qual é a causa que fez com que essa vida fosse gerada? E aí então os espíritos respondem: tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. E aqui é nesse orgulho que eu falei para vocês. Nós não podemos imaginar um ser superior, que até mesmo tem uma questão atribuída ao Carl Sagan, que ele diz assim: se Deus criou o universo, quem criou Deus? Esse é o tipo de resposta do orgulho. E esse orgulho significa: eu sou um ser inteligente e eu só posso aceitar respostas inteligentes. Não basta simplesmente me oferecer uma resposta baseada na fé. Então o orgulho, na verdade, a gente não pensa no orgulho como algo negativo, mas o orgulho que é também ali da natureza humana, que faz com que a gente busque aquilo que satisfaça as nossas necessidades. Nesse caso, pois é, então, na verdade ele precisa de resposta, não basta apenas acreditar. Por isso, então, que quando nós pensamos em Deus como sendo essa força da natureza, aí então nós pensamos de modo diferente. Mas ele continua: o homem orgulhoso nada admite acima de si. E aí que a gente vai ver então, não, eu acredito que a natureza exista e que as forças da natureza que vão gerar tudo. Mas eu não penso numa entidade suprema acima de mim. A própria natureza já é a entidade suprema. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E Kardec conclui com uma observação. Ele diz assim: o poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E, quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. É isso que Kardec conclui agora. Essa inteligência superior, se a gente vê que a natureza é inteligente porque ela cria leis perfeitas para criar tudo aquilo que existe no universo, por que nós não podemos dizer que Deus é a própria natureza? Então, mais uma vez, aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Só que não é possível você falar das forças da natureza dentro de uma igreja, porque dentro da igreja nós estamos pensando num ser emotivo, num ser afetivo, num ser amoroso, e não num ser frio que cria leis para o universo. E na verdade nós estamos falando de atributos desse mesmo ser, dessa mesma entidade. Que ele fala ao ser humano ao coração, mas ele também fala ao ser humano pela inteligência. Ele não precisa se dividir nos dois. Ele não precisa ser duas entidades diferentes. Basta que nós entendamos que Deus é muito maior do que nós imaginamos. Por isso que os espíritos responderam: é a inteligência suprema. Mas essa inteligência, ela está colocada dentro de qual pacote? De qual envelope? De qual formato? Nós não sabemos.
Ele está no formato da natureza? Ele está no formato do homem? Num formato de uma entidade semelhante ao homem? Não sabemos. Então Deus age de todas as formas em tudo aquilo que tem uma causa inteligente. Mas não pensemos em Deus como uma entidade como nós imaginamos. A Angelina colocou para nós lá em cima, né? Obrigado pela participação. Irmãos, amigos, luz e paz. Todos vós quereis conceituar Deus na vossa concepção material. Deus está com todos vós em vossos corações e pensamentos. Deus é o ser que foi formado de uma centelha de luz. E uma chuva que cai, rega a mãe terra e faz as sementes brotarem e as árvores florescerem. Faz o sol brilhar, iluminando a todos vós, bons e maus. Deus nunca está longe de vós. Deus está dentro de cada um. Pensem nele, estará presente em todos vós. Né? Obrigado pelo complemento, né? pela conclusão do nosso raciocínio. Então nós não podemos buscar Deus apenas dentro da ideia de sentimentos e não podemos buscar Deus apenas na frieza do raciocínio. Temos que buscar Deus da sua forma mais completa. Essa natureza que nós chamamos de um modo material é a mesma natureza que traz para nós esse amor infinito. Como é que nós podemos entender essa entidade? Irmão do bem, nosso querido Custódio, participando conosco. Saudades, amigo. Então, aqui trazendo para nós esse raciocínio. Então, é isso que dificulta para nós. Nós vemos ali, então, né, eu me recordo até de já comentei com vocês sobre isso, de uma letra, de uma música, em que o autor escreve assim, que ele vê Deus no sorriso de sua filha, que ela tinha acabado de nascer. Então, quando a gente vê Deus no sorriso de uma criança, para nós parece que é difícil imaginar que Deus está presente na germinação de uma semente, na formação de uma estrela. As leis que fazem com que nós conquistemos, né, busquemos, né, e nos desenvolvamos em busca da felicidade. Parece que para nós são caminhos diferentes. Eu não posso pensar em felicidade e ao mesmo tempo pensar na formação de uma célula. E é isso, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a abrir o nosso raciocínio e perceber o quão limitado nós somos para compreender a natureza de Deus. Mas no próximo encontro, nós falaremos aqui, né, não entrei nesse campo agora, mas a gente vai falar sobre os atributos da divindade. E só de resposta, só para a gente poder entender, na questão número 10, que a gente vai falar mais sobre ela, Kardec coloca: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Mostrando-se o quão limitados nós ainda somos nessa compreensão. Nós não temos capacidade de compreender a natureza de Deus. Falaremos sobre isso no próximo encontro, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje, concluindo aqui mais um item tão desafiador para todos nós. Né? Porque é muito mais fácil, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, avançar para falar sobre propriedades da matéria, reencarnação de